Olá, o episódio de hoje vai falar sobre um caso que envolve assédio e também outro caso que passa por cima do tema de violência doméstica. Se essa é uma pauta sensível pra você, ou que você se sente desconfortável de qualquer maneira, por favor, não assista, tem outros episódios muito legais pra você assistir por aqui, tá bom? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje o assunto é sério. Justin Baldoni, ator e diretor norte-americano, conhecido por papéis queridos como Rafael em Jane the Virgin e também conhecido pelo seu podcast chamado Man Enough, que fala justamente sobre ser um homem melhor diante da sociedade, foi processado por ninguém mais, ninguém menos do que a nossa It Girl preferida, Serena van der Woodsen, que é o personagem principal da série Gossip Girl, interpretada pela atriz Blake Lively. Se você não sabe o que está acontecendo, aqui vai o resumo. Se você não conhece o Justin Baldoni, praticamente ele ficou conhecido como muito mais do que um ator, mas um ativista que defendia causas feministas. Um homem hétero que estava disposto a, parecia pelo menos, estar apoiando as causas das mulheres. Ele chegou até a criar um podcast com uma co-host amiga dele e o podcast falava de vários assuntos sobre masculinidade frágil, masculinidade tóxica, enfim, todos os pensamentos sociais limitantes que o homem é ensinado. Aparentemente, o Justin se apaixonou pela uma história que tem como tema principal violência doméstica da autora Colleen Hoover, que é It Ends With Us, ou É Assim Que Acaba, uma coisa assim o nome em português. Aparentemente ele se apaixonou por essa história e ele decidiu que ele ia fazer um filme, adaptando essa obra, e ninguém mais, ninguém menos do que Blake Lively foi chamada para ser a protagonista. Ele sempre ressaltava nas entrevistas dele como era importante falar sobre a violência doméstica, sobre o tema daquela história, e que aquela história merecia sim ser ampliada para as telas de cinema, já que a personagem principal, Lily, se apaixona por um homem que aparentemente é perfeito e acaba ignorando vários sinais vermelhos, várias bandeiras vermelhas a princípio, porque se apaixona perdidamente e não consegue enxergar em que situação tá entrando até essa situação extrapolar os limites e acontecer de fato um crime contra ela, que é a violência doméstica. Ele ressaltou que era muito importante falar de relacionamentos abusivos, de cruzar os limites, de como as mulheres sofrem com isso, como existem sobreviventes que imagino que todas levem isso a vida inteira com elas. Então ele era muito esse porta-voz para esse tipo de coisa. Também ressaltou sobre a importância da história contar por que a gente se apaixona, os traumas familiares, os padrões repetitivos, enfim. Ele deixou bem claro de que isso era muito importante na história e que era por isso, principalmente, que ele queria, enfim, em teoria, era por isso que ele queria contar essa história. Durante a gravação desse filme, os bastidores foram bem observados e parecia já ter um clima de tensão ali entre a Blake e o Justin, porque a princípio parecia, pro público pelo menos, que eram discordâncias criativas ou que não estavam se entendendo muito bem ali na hora, porque ele estava dirigindo e ela estava discordando com certas coisas, mas tinha uma energia diferente ali nas fotos e nos vídeos e o público foi pegando essa energia. Quando o filme lançou, a Blake começou a ser bombardeada na mídia de uma forma muito cruel. Parecia que a cada dia tinham entrevistas antigas dela surgindo, sendo polêmica e falando sobre questões de uma forma muito insensível, tratando mal repórteres, enfim. E quase como se ela fosse uma diva insensível, ela estava nos tapetes vermelhos com estampas floridas e falando sobre como o filme era sobre tudo menos violência doméstica e também falando que esse nem era o ponto principal e que isso não era tão importante ser dito. Além disso, ela também estava promovendo uma marca de cabelo durante a divulgação do filme e isso foi passado como insensível por muitas pessoas que estavam vendo toda a repercussão do caso. E ela ainda nem tinha verbalizado e processado de fato o Justin. Ela estava apenas divulgando o filme e já estava sendo taxada como muito insensível, muito, sem noção, enfim. Mas ainda assim, o elenco todo estava sempre com ela. O Justin apareceu sozinho em todas as entrevistas. Não teve uma entrevista em que estavam todos eles juntos. Ele estava sempre divulgando o filme sozinho. E uma coisa que me chamou muita atenção quando ele estava dando as entrevistas era que ele falava extremamente bem da Blake. Mas não no sentido de tipo, caramba, ela é uma atriz super completa e ela, enfim, é muito além de uma atriz. Ele até falava coisas do tipo, mas ele entrava em certos discursos como se ele estivesse meio que puxando o saco ou vangloriando ela, o que era muito estranho, porque era uma pessoa que não conseguia nem dar uma entrevista do lado dele. Então, eu olhava, mas falei, bom, ok. Também houve uma ascensão de clipes em que ele estava falando sobre a violência doméstica e apoiando sobreviventes e tudo mais. Então,
pareceu muito que ele era o cara sensibilizado com o assunto e ela era a diva insensível que tava cagando, basicamente, pra tudo que era importante. Mas por que o elenco não estava aparecendo ao lado dele? Nunca. Ele sendo o diretor do projeto, como é que o próprio elenco do filme não aparece com ele, não divulga o filme com ele? Bom, com um lado da internet tendo clipes desagradáveis da Blake e coisas completamente sem noção, falas completamente sem noção da parte dela, e o outro lado tendo o Justin sendo um príncipe defensor das causas femininas. Realmente, o veredito da internet foi dado. A Blake foi taxada como uma diva desagradável que não ligava para a mensagem do filme, e o Justin foi visto como o herói de toda a situação. Eu sempre tive particularmente uma visão positiva da Blake, porque eu gosto muito de moda e eu sinto que ela é muito influente nesse campo. Também tinha uma coisa meio afetiva por causa da época de Gossip Girl, que é a série que ela foi conhecida, acho que mais por. E o Justin, eu tinha um carinho bizarro, assim, eu já era fã dele, porque eu sentia justamente que ele era sensibilizado a essas causas, que ele era uma pessoa que buscava evoluir, e eu acompanhava o trabalho dele, acompanhava o podcast dele, e eu tinha adorado também assistir a série que ele participa como um interesse romântico da protagonista. Enfim, eu acompanhava muito ele. Eu dizia, aleluia, finalmente, né, um homem consciente que está, sei lá, verbalizando e questionando coisas que são importantes, né, que são tópicos que o mundo masculino não dá ouvidos, então que legal. E a Blake, ela me pegou um pouco ali quando ela começou a apoiar o Harvey Weinstein. Caraca, meu TDAH agora pegou. Harvey Weinstein, que foi um produtor de cinema que tem um histórico de assédio e etc. Ali eu comecei a, né, dei um passo pra trás. Eu falei, Blake, chato, muito chato essa parte, não dá pra te apoiar dessa forma. E aí eu comecei a ter um pouco de pé atrás, assim. Ainda assim, eu não tinha nada contra ela, mas eu fiquei meio... não achei muito bacana. Ainda assim, eu não tinha, tipo assim, um ranço dela, sabe? Mas conforme a mídia foi ficando maçante em relação a isso, eu comecei a achar ela desagradável também, e eu meio que caí na história. Ela agora tá processando ele, diz que ele difamou ela, fez uma campanha toda dedicada a isso, a difamá-la, e também acusou ela de assédio. E se você olhar no documento do processo, que tem mais ou menos umas 80 páginas, tem todas as acusações descritas e também dizendo que o Justin e o produtor do filme também entravam no camarim enquanto ela estava se trocando, tinham comentários feitos sobre o pai falecido dela, tinha... o Justin ou o produtor, agora eu não me lembro direito, mas um deles mostrando fotos da mulher pelada, falando sobre pornografia, enfim. Eram muitas acusações seríssimas. Ela também disse que ela queria um coordenador de intimidade para poder fazer com que as cenas de sexo não passassem dos limites, já que o Justin ficava mais tempo do que deveria fazendo a cena e começava a beijar o pescoço dela e passar dos limites que ela tinha estabelecido com ele, e aí quando ela apontava isso, ele dizia, pô, relaxa aí, eu nem sinto atração por você, relaxa. Então ela não foi ouvida. Também tem registro de outra atriz ter entrado com uma reclamação contra o Justin nas gravações do filme. E ela disse que se sentiu desconfortável com comentários que ele estava fazendo. Especificamente um em que ela estava fazendo uma cena de sexo também. E o Justin, no final de tudo, chegou e disse, eu sei que eu não deveria dizer isso, mas isso foi, tipo, sexy, sensual, sabe? E por que eu digo que eu caí na história? Vocês se lembram de um caso bem pequenininho que não teve nenhuma atenção da mídia, que se chama Johnny Depp versus Amber Heard? Porque eu lembro. Eu fui fiel, eu assisti exatamente tudo do julgamento. Eu sempre fui muito fã do Johnny Depp, acho que todo mundo, né? Muitas pessoas. E eu não tinha muito conhecimento sobre a Amber Heard, eu tinha meio que um crush nela. Era só isso. E ali, eu caí. Esse tipo de coisa a gente não se dá conta, mas a mídia é um veículo de comunicação altamente manipulado, dependendo de onde você está olhando. Então, existia um time especialista que estava coordenando tudo o que caía nas redes sociais, todos os clipes manipulados, às vezes áudios manipulados que caíam nas redes sociais. Tudo isso, existia uma campanha para poder chegar ao ponto de quando o Johnny Depp fosse processar a Amber Heard, isso tudo teoricamente, que ele já estivesse preparado para poder ter muito mais eficiência nesse caso e fazer com que ela estivesse mentindo. Se você não está familiarizado com o caso, basicamente a Amber Heard é a ex-mulher do Johnny Depp e ela passou muitos anos com ele e no fim de tudo, no divórcio, ela alegou que ela tinha sido fisicamente, né, violentada por ele durante muitos anos, e não só isso, mas vários outros crimes, né, cometidos contra ela.
A história é muito longa, eu vou deixar aqui destrinchado uma série de vídeos que foram muito importantes pra eu abrir meus olhos, porque na época eu achei sim que o Johnny Depp era um pobrezinho e caí na história completamente, fui bem ingênua, mas é isso, né, gente? É o que acontece quando existe um homem de poder, carismático, que a gente ainda tem tanto afeto por na frente de um caso e, vamos combinar, rico pra cacete, contra uma mulher que a gente meio que mal conhece, que não é tão simpática e que é uma mulher. No fim das contas, a gente começa a se perguntar realmente o que é o que é a nossa sociedade, né? Porque uma mulher tem toda a coragem de dizer o que ela passou e ainda assim a gente completamente ridiculariza ela e cria teorias mirabolantes e acredita nas coisas mais absurdas da mídia, porque isso é mais aceitável. Uma mulher inventar tudo isso e fazer cocô na cama do cara, como já né, tinham dito, todas essas crenças completamente fora da realidade são muito mais credibilizadas do que um homem ter agredido fisicamente a sua mulher. Então é curioso ver como a nossa sociedade funciona. Quando eu comecei a investigar, entre muitas aspas, esse caso, na época do julgamento, desse último julgamento que eles tiveram vários processos. Esse último, eu lembro que foi bem popularizado, e muitas câmeras no tribunal e tudo mais. Eu lembro que eu comecei a falar, não, então o abuso é mútuo, então os dois foram babacas. Só que será que foram os dois? Depois da vitória do Johnny Depp, a gente começou a ter muito mais informação do que realmente tinha acontecido. Inclusive, esses 3 vídeos, eles mostram muitas evidências que não puderam ser trazidas à corte, por conta do poder do Johnny Depp influenciando esses advogados, né, a não apresentarem todas as evidências. Então, eles conseguiram, de alguma forma, tirar evidências claras de que existia violência doméstica contra a Amber Heard do caso e deixar apenas coisas que fossem comprometer ela. Então, quando você coloca os dois um contra o outro, não tem nem como pensar em vencer, porque a gente tá falando de um cara 300 vezes mais rico do que ela, que tem muito mais influência, muito mais poder, e conseguiu ainda por cima não só difamar ela na mídia, que vem já desde o começo, ninguém nunca foi muito bondoso com ela na mídia, e empurrar pra tudo debaixo do tapete, dizendo que, na verdade, ela estava abusando dele. Então, se ela estava revidando, ou melhor, se ela estava se defendendo de um abuso que ela sofreu durante anos e anos e anos, e finalmente ela decidiu, sei lá, se proteger, ou tipo, sabe, empurrar, ou qualquer coisa assim, aí então ela vira a agressora. Então o abuso é mútuo. Realmente, eu não sei em que mundo que a gente vive. Mas foi um sucesso de marketing, foi uma estratégia brilhante, né, entre aspas, porque o Johnny Depp foi completamente absolvido de tudo, mesmo tendo um histórico extenso de violência. E ninguém tá nem aí, porque é o Jack Sparrow, e foda-se essa vadia. Tipo, é meio isso, entende? O que é um absurdo por si só. Então, se a Amber Heard sofreu abuso e ela revidou em algum momento, isso torna ela agressora? Se ela de fato tivesse admitido que ela revidou, será que seria mais fácil ouvi-la? Ou será que a gente ia pular nas conclusões que a gente já pulou sem ela ter dito absolutamente nada sobre lutar de volta? Será que a gente pode considerar violência quando é uma resposta contra um abuso? Eu acho que não. Bom, o que aconteceu ali dentro entre esses dois, ninguém nunca vai saber. Eu acredito na Amber Heard, me odeio quando quiser, pra mim é isso. Depois desses 3 vídeos que eu vou linkar aqui embaixo, eu não tenho nem o que dizer, né, mais sobre isso. E eu fico muito triste de ter caído, sim, na historinha que a mídia coordenou pra poder manter a reputação do Johnny Depp. Enfim. Dito isso, é muito curioso como nós, como sociedade, conseguimos apenas enxergar um caso ou de abuso mútuo ou onde o Johnny é inocente. Não tem em nenhum momento a parte em que a gente olha e fala, poxa, mas talvez essa mulher esteja falando a verdade. Não, ela é uma bruxa, dane-se ela é uma cocô. O que a gente quer é o Jack Sparrow feliz da vida. A gente não considera a possibilidade dela estar falando a verdade, a possibilidade disso tudo ter acontecido. Não tem, é só ou ele é inocente ou os dois são merda. É muito louco. E se ela fosse mais simpática, e se ela fosse mais feminina, e se ela fosse... Será que isso tornaria ela uma vítima com mais credibilidade? Será que a gente teria então acreditado nela e dito, ela não tem cara de que faria uma coisa dessas? É porque ela é bissexual? Ou é porque ela não tem uma fala clara, que inclusive em todas as entrevistas ela gagueja, em todas as entrevistas ela... tem essa questão com a fala. Então, o que é que torna ela uma vítima tão impossível? É só o fato dela não ser uma pessoa, entre muitas aspas, simpática aos olhos, né? Tipo,
O que que é? Qual é a questão? Será que a Amber, contra o pirata mais famoso do cinema, já não estaria em desvantagem de qualquer maneira? Será que ela de fato em algum momento teve uma chance de ser acreditada? E é curioso porque o Me Too Movement, que foi um movimento sobre as pessoas exporem realmente suas histórias de abuso e tudo mais em Hollywood, que inclusive estavam ligadas ao Harvey Weinstein e tudo mais. Será que ela realmente se aproveitou desse movimento, sendo que ela acusou o Johnny muito antes do movimento sequer acontecer, de fato? O movimento foi oficializado depois. Então isso só mostra o quanto a gente começa a acreditar em certas mentirinhas que vão acumulando, até que a gente coloca a mulher nesse lugar, assim, sabe? Tipo, eu não tô dizendo que isso não acontece com homens, mas é muito mais suscetível, é palatável pra gente, sabe? Olhar pra uma mulher e falar, ai, diva, que saco, cala a boca. Do que olhar pra um cara que é tão carismático e dizer, nossa, mas você é um agressor. Esse é o problema de Hollywood, de todas as fontes de mídia, né? Mas principalmente Hollywood, é porque é tão baseado no dinheiro e no poder de uma forma tão visceral e poderosa, né, porque é uma indústria gigante, que é muito sobre quem vai mover os pauzinhos mais rápido. Então, se você não tem muito dinheiro, muito poder, acabou, né? Só de você comparar os advogados da Amber Heard com os advogados do Johnny Depp, você já tem uma grande questão aí. Então, será que ela sequer teve uma chance de defender de fato o caso dela? Será que ela queria ser arrastada novamente pro tribunal em um estado que ela nem é de lá, né? Então, assim, assistam os vídeos, por favor. Mas, bom, eu acredito que nesse caso atual do Justin Baldoni com a Blake Lively é bem parecido. Nesse documento, que foram inclusas essas mensagens do Justin e a equipe dele, existe uma parte em que é mencionado que o Justin contrata a mesma equipe ali que cuidou do caso do Johnny Depp. Exatamente. Então, toda essa campanha que aconteceu contra a Amber Heard, toda essa difamação dela, tudo isso, essa suposta difamação dela, que eu não quero ser processada, até parece que o Johnny Depp havia, sei lá, mano, as pessoas são poderosas, eu fico com medo. Toda essa equipe, né, que foi contratada pelo Johnny Depp para poder evitar a crise a partir de uma alegação da ex-mulher, o Justin Baldoni foi lá e contratou também, tá? Tá bom pra você? Por um lado, eu sei que qualquer mensagem de texto é um lixo fora de contexto. Tem muitas coisas que, se você pegar o celular de qualquer pessoa e falar assim, isso aqui, que é mesmo? E se você interpretar de uma forma minimamente equivocada, já era pra pessoa. Eu entendo isso. E você pode, sim, fazer tudo que você quiser pra poder parecer o que você quiser. Ainda assim, as acusações da Blake foram muito sérias. E só quem é mulher sabe como os nossos limites são constantemente cruzados, apagados e testados. E especialmente em situações de poder, e como essa linha também é tênue. Muito mais quando o assédio acontece quando a pessoa tem autoridade sobre você. Eu acho que a Blake foi inconveniente não passar a mensagem do filme da melhor forma possível. Sim, eu acho que foi inconveniente. Aparentemente isso fazia parte até do contrato dela de fazer uma campanha leve pra coisa, e se o Justin arquitetou isso de alguma forma, a gente não vai saber. Ele arquitetou isso desde o começo, ele é realmente diabólico, porque, meu Deus, imagina ele arquitetar, tipo, que ela fique parecendo mal e que ele fique de bonzinho, é diabólico o bagulho. Mesmo assim, independente de gostar ou não da Blake, é muito interessante como a sociedade corre pra massacrar uma mulher. Isso, inclusive, foi dito nas mensagens de texto que o Justin trocou com a equipe dele. Em uma delas, uma mulher da equipe diz basicamente que o Justin nem é tão legal assim, mas é bem incrível como a sociedade corre pra chance de taxar uma mulher e como a Blake tá sendo destruída e eles não estão nem tendo que fazer muita coisa. É muito curioso como a gente esquece que é uma indústria bilhardária, né? Tipo assim, sim, não tô dizendo que não tenham diretores que queiram contar histórias importantes, eu acho que isso tem muito também, mas é tudo muito movido por dinheiro, né? Então não tem muito, tipo, eu só quero contar essa história porque eu sou um cara legal, tipo, infelizmente não é bem assim que acontece, as duas coisas podem se unir, mas, né? Eu acredito sim que o ambiente do set foi desconfortável e que cruzou os limites. Por quê? Número 1, eu não acho que ela processaria só pra inventar uma história sobre set não seguro pra ela poder contra-atacar o Justin de uma difamação. 2, além disso, outra atriz falou sobre o assunto, então
caramba, não é só a Blake, então, peraí. Obviamente, eu nunca vou saber se é verdade ou não, nem você, nem ninguém, também só eles, mas no fim das contas é surpreendente que não é surpreendente essa situação toda. Buscando uns estudos, eu encontrei que 1 em 4 mulheres é vítima de assédio no seu ambiente de trabalho e que pelo menos 40% das mulheres passam por situações de assédio ao longo da construção da sua carreira. Bom, eu acho que é um caso que ainda tem pouca informação, né, mas sabendo como a forma que esse homem se comportava publicamente é muito decepcionante, ainda mais pra alguém que acompanhava o trabalho dele e tudo mais. Não deixa de ser decepcionante, por mais que não seja surpreendente. E é nojento, sabe? Porque ele instrui a equipe dele a focar muito nas mensagens de sobreviventes, nos depoimentos, nos relatos de sobreviventes na página dele. E você vê, se você for pesquisar, meio que uma alteração, assim. Ele tinha uma página, né, normal, de Instagram e tal, podcast, trabalho, não sei o quê. E de repente começa a virar um pouco mais sobre sobreviventes, sobre o tema. Meio perto das datas. Então você começa a se perguntar, caramba, então é realmente tudo estratégia, mas que merda. Então, por fim, eu acho também que o Ryan Reynolds ter começado a estar presente em todos os dias do set a partir de certo ponto e tá sempre acompanhando a Blake, não sei, não me parece muito se não tivesse nada acontecendo, entende? Tipo, tudo bem, ele poderia querer só apoiar ela, mas estranho também ter ela pedir pra que as pessoas esvaziassem o set, só ficassem pessoas, né, primordiais pra cena acontecer, quando era uma cena de parto, e aí, na verdade, várias pessoas de poder, assim, vários engravatadinhos voarem, literalmente pegaram um avião pra poder assistir a cena, e isso ser ok. E o cara que fazia um cirurgião lá, médico, sei lá, que tava perto dela, seminua, da Blake, seminua, era, tipo, melhor amigo, foi apresentado como melhor amigo do Justin Baldoni. E ele nem era ator, a princípio. Então, assim, esquisito, muito esquisito. Assim, enfim, esse caso tem muitas nuances, tem muitos detalhes, você pode dar uma pesquisada, mas eu queria muito saber o que você acha, tanto do caso do Johnny Depp, quanto do caso do Justin Baldoni e da Blake Lively. Queria entender as suas opiniões, vocês podem deixar aqui embaixo pra gente começar essa conversa. E vocês podem me seguir nas redes sociais, @salcortegiano. Não esquece de se inscrever. O podcast está disponível em todas as plataformas digitais. Desculpa que meu cérebro ficou frito, eu tava com o roteiro aqui pra poder pegar todas as perguntas que eu queria me perguntar. É isso. Eu te vejo na semana que vem, às 6 horas da manhã, com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.